Paz seja convosco. Louvamos a Deus por esse segundo período. Nós estamos diante do Senhor buscando o entendimento das coisas relativas à sua palavra, para que nós possamos cada vez mais nos conformar a Cristo e possamos também nos amoldar ao Senhor. Finalizamos com o texto de Jeremias 1:5, que dizia que antes que Jeremias fosse formado, quando ainda era substância informe no ventre da sua mãe, ele já o conhecia e já tinha destinado ele como alguém às nações. É preciso lembrar que a Escritura é dada para os cristãos, não são para os incrédulos, não são para aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus. Os incrédulos e religiosos não podem entender a palavra. Por isso que passar certa passagem diz que nós temos que tomar cuidado para a gente não dar as nossas pérolas aos porcos. Porco é um animal que era imundo, ou seja, fazer a comparação com os gentios. E não é que você não tem que pregar o evangelho, quer dizer que você deve saber quando falar, como falar e por quanto tempo falar. Às vezes sim, às vezes não, não há regra. Nós temos o Espírito Santo que trata cada pessoa de uma forma individual. Então tem pessoas que você insiste mais, tem pessoas que você insiste menos, tem pessoas que você é mais duro, tem pessoas que você fala mais mole, mas é tudo segundo as Escrituras. A completa negação da Escritura ou o aceitamento parcial das suas verdades, elas são igualmente abomináveis a Deus. Eu dizer, eu não acredito em Deus, eu rejeito toda a palavra de Deus, ou eu aceito metade da palavra de Deus, é abominável da mesma maneira. O Senhor, Ele é inteiramente verdadeiro. E aí nós temos as pessoas que são as liberais, pessoas que interpretam as Escrituras como elas querem. Estava com a Vânia no discipulado essa semana, e aí a gente estava falando daquele versículo, né, onde 2 ou 3 estão reunidos e tal. E aí eu expliquei o que o texto estava dizendo. Aí ela falou assim, mas a gente não tem que estar em espírito e tal. Eu falei, concordo, mas esse texto não está falando o que você está querendo dizer. O que o texto está falando é o que você tem que seguir, não a sua interpretação, não o que você acha ou o que você pensa. Nós temos que buscar cada vez mais o entendimento correto das Escrituras, para que assim nós possamos seguir de uma maneira correta. Quando alguém nega uma verdade importante da Escritura, o problema não está na Escritura, mas na mente do homem, porque ele cria uma outra divindade no seu coração, outro pensamento, um outro desejo. Antes que alguém possa entender os ensinamentos bíblicos, sua mente deve ser aberta e iluminada pelo Espírito Santo. Por isso que eu sempre oro, que haja sobre nós o espírito de entendimento, não é o espírito de porco, é o espírito de entendimento, para que seja falada a palavra de uma forma correta e vocês possam receber aquela palavra, entender aquela palavra e aplicar no seu coração, porque senão não tem sentido. João 8,47. Independente, nós temos que sempre ir para as Escrituras. Qualquer coisa que seja feita fora das Escrituras. Mas a igreja, ela está fazendo a Santa Ceia com hambúrguer e Coca-Cola. Tá? Hambúrguer e Coca-Cola. Não, eu sei, eu entendi, tá? Hambúrguer e Coca-Cola, tá na Bíblia? Não, então não tá, acabou. Não tem que a gente ficar divagando, pensando, não tem que pensar em nada disso. Toda a vontade de Deus para os homens está definida nas Escrituras, assim como os modos de adoração, louvor agradáveis a Ele. Quando você não faz segundo as Escrituras, você não agrada a Ele. Cristo é o centro da Bíblia, desde o princípio em Gênesis até Malaquias e depois até Apocalipse. Só existe um pacto de Deus com o homem feito em Cristo na eternidade, administrado de formas diversas no decorrer do tempo. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Então ele vem trazendo essa condição, a mesma condição diferente, falando do eu sou. Eu sou, não é o eu era. Então todos os seus estatutos e decretos, eles são aplicáveis, são ensinados e eles são válidos nos dias de hoje até a eternidade.
Quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, Ele já promete a vinda do Redentor, isto é, o Evangelho de Cristo. Logo no início do relato bíblico, o descendente da mulher é Cristo que irá esmagar a cabeça da serpente. Satanás, está lá em Gênesis 3,15, não vamos ler. Nenhuma denominação tem o direito de substituir a palavra de Deus por tradições ou revelações posteriores, ou ainda dividir a revelação em diferentes modos de salvação ou relacionamento de Deus com os homens, por exemplo, a mariolatria. Então, uma pessoa não pode trazer uma tradição que seja superior às Escrituras. Eu trago algo que é fora das Escrituras para tentar acrescentar, e aí mistura, e já a palavra é sincretismo, ou mistureba, mistura, vai misturando, mistura um culto afro, mistura uma forma de agir aqui, uma forma de agir lá, e você vai criando um novo evangelho. Isso é impossível. A Bíblia, ela é eternamente atual, pois assim como Deus é imutável, assim é a sua palavra. E essa palavra imutável deu um conflito nesse curso de aconselhamento bíblico tremendo, porque as pessoas não querem um Deus imutável, elas querem um Deus mutável, que se adequa à sua vontade, ao seu querer, e Ele não muda. Ele não muda. Mas a minha oração, a minha campanha, a minha oferta não muda. Não muda. Quer dizer que tudo que eu faço não vale nada? Não falei isso. Só falei que não muda Deus. Simplesmente é a condição da causa e consequência que eu já falei para vocês. Entendam, toda causa, Deus. Toda consequência, a parte de Deus. Então eu tenho Deus como causa primária de todas as coisas. As consequências sobre as nossas vidas. Eu me arrependo, eu vivo, eu trabalho, eu sou respeitoso por causa de Deus. Não é ao contrário. Eu não coloco Deus aqui embaixo, porque eu sou bonzinho, porque eu cuido disso, porque eu faço aquilo outro, aí Deus me... Não é, é ao contrário, é Deus em cima. É Deus que te abençoa. Todas as coisas. Então essa condição das pessoas entenderem que podem colocar tradições, elas mudam as Escrituras. Mesmo que não seja de uma forma explícita, de uma forma implícita, a pessoa ela coloca elementos nas Escrituras. Então, a partir de hoje, no culto, todo mundo tem que vir de branco. Eu estou inventando moda. Não, mas a palavra de Deus diz que os servos dele vivem de vestes brancas. Não tem nada a ver com você vestir roupa branca aqui. Mas o André está com a blusa meio quadriculada, sei lá, listrada, obrigado. Então ele está fora. Não tem isso. Mas as pessoas elas falam, entendeu? Veste de saco, cruz. Teve uma época lá na igreja do Pastor Ayrton que todo mundo cada vez queria ter uma cruz maior. Eu tinha que ter uma cruz maior. É uma maior, porque eu sou mais santo. E era a cruz disso, a cruz daquilo, aquilo lá. E eu falei, Aí eu aparecia com a minha cruzinha pequenininha de ouro. Essa cruz é de bispo. Eu falei, que cruz de bispo, meu? Conversa. Não, mas a minha cruz aqui, aí a cruz do cara tem o Pai Nosso dele inteiro. Não, ele quer usar, não tem problema. Mas entenda que não tem nada a ver, entendeu? Você não é mais santo ou menos santo se você tem uma cruz, se não tem cruz, se está vendo ou não está vendo. Simplesmente é um adorno que eu gosto, entendeu? Que mostra, pelo menos exteriormente, que eu sou cristão, mais nada que isso. Deus não vai gostar de você mais ou menos porque Ele é imutável. E as pessoas elas querem participação. A Bíblia é eternamente atual, porque assim como Deus é imutável, assim é sua palavra. Dessa forma, o conhecimento de Deus somente é possível por meio das Escrituras. João 15,15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. As Escrituras, a palavra de Deus. A autoridade da Escritura é tal que, em algumas passagens bíblicas, a Escritura é citada como a autoridade de Deus, como se fosse o próprio Deus. Gálatas 3:22, Luísa. Gálatas 3:22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos homens. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado,
para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem, não há nada a ser acrescentado. Não há nada a ser acrescentado. A verdade é essa. É aqui que a gente tem que se deparar. Ah, mas qual que é o padrão? Qual que é o crivo? Qual que é o padrão? Não, mas eu acho que... Não, o padrão. Aí eu vejo lá as discussões, lá o ministério de dança e não sei o quê. Não, mas qual que é o crivo da palavra? O que é a palavra? Não, mas o teatro, aonde está? Uma única passagem em que nas Escrituras se fala que dentro de um culto ao Senhor havia uma encenação teatral. Mostra uma passagem. Não existe nenhuma passagem. Dança ainda vai cair lá para o lado de Davi dançando. Ele dançava na rua, não dançava no templo. Se a gente vê Nadab e Abiú, filhos de Arão, no início do pacto, quando eles oferecem uma oferta ao Senhor que Deus não quer, eles morrem ali. Você acha que o cara pode ficar dançando na presença de Deus e achando e joga paninho para cima, para baixo? A palavra de Deus não fala disso. Davi não tinha paninho. Não, mas eu acho bonito. É você que está achando. Deus não fala isso. Não fala isso. Não fala. A revelação divina é cruel com a vaidade humana. Olha, é a minha vontade, é o meu desejo, eu gosto, eu acho. Mas não é, Deus não está pedindo isso. A incapacidade do homem caído é patente em cada livro da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse você vê uma mensagem. É o homem precisando de Deus de uma forma desesperada. Não é algo que... Não, é desesperado. Em Gênesis ele é desesperado. A gente vê a figura de Adão e Eva lá escondido, lá coberto de folha de bananeira. Por que vocês estão aí? Nós estamos com vergonha, é desespero. E a gente vê toda a condição do homem. Moisés lá na beira do Mar Vermelho. E Deus fala assim, por que você está aí, cara? Levanta o teu cajado e marcha. Olha a condição de desespero do homem. E a gente ia perdemos a dizer, né? Mas a gente ia passear por toda a Escritura, a gente ia ver homens e mulheres desesperadas por Deus. Pela queda de Adão, todos morrem e perdem totalmente a sua capacidade de querer fazer algo de bom que agrade a Deus. Paulo diz, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O bem que eu não quero fazer, o mal que eu não quero fazer, esse faço. Ele olha para a sua carne e fala assim, eu não dou conta de mim. Paulo! Pela queda de Adão, todos morrem e perdem totalmente a sua capacidade de querer ou fazer algo de bom que agrade a Deus. Não, hoje eu vou fazer algo bom para Deus. Vai nada. Vai nada. Somente a graça pode salvar o homem caído, pois a livre agência do homem somente pode escolher segundo a sua natureza, que é corrompida e irremediavelmente degenerada. E quando eu falo um discipulado, eu sempre falo sobre a condição do ser humano ter uma queda para a condição errada e pecaminosa. Aí o André estava contando lá a história lá. O que se pode esperar do homem? Que ele assuma a culpa? Não, fui eu que coloquei as drogas no caminhão. Nunca! Aí a gente fica assim, mas como que ele fez isso? Poxa, o cara estava lá, perdido, o cara deu um trabalho para ele, pagou a carta do caminhão para ele, sustentou a família, ajudou. Por que ele não me dá um retorno? Porque ele é ser humano. Eu trabalho com casais, os casais falam assim, não, mas eu dei amor para a pessoa, eu cuidei, e como é que ele faz isso comigo? Ele é ser humano. Não há o que se esperar de coisa diferente. A gente se frustra quando nós confiamos no homem as nossas decisões. Por isso que eu tomo muito cuidado em uma série de situações. Você também tem que tomar cuidado. É zelo, não é medo. É zelo. A pessoa ela pede para você fazer algo. Pô, eu estou indo viajar e você leva esse pacote para mim. Não, vamos abrir. Mas você está duvidando de mim? Ué. A palavra de Deus diz que aquele que se coloca como fiador de outro, ele está procurando o seu próprio mal. Por que eu vou ser fiador da sua embalagem que eu não sei o que tem dentro? Porque tenha certeza que se a pessoa for pega, não, mas o cara me deu ali, olha lá, o cara fala assim, eu não, que isso? Eu? Quem fez foi ele, Adão e Eva. Efésios capítulo 2, verso 8. 2:8.
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Tá? Pela fé, pela graça sois salvos, pela graça, não é pelo seu esforço. Provérbios 21:1. Shirley, por gentileza. Provérbios capítulo 21, verso 1. Como ribeiros de água desceu o coração do rei na mão do Senhor. Este segundo o seu querer incrível. Como ribeiros, que não é o Paulo César Ribeiro e a Luísa Bettina Ribeiro, né? Os ribeiros. Como os ribeiros de águas, assim é o coração, o coração do rei na mão do homem. Este, segundo o seu querer, querer de quem? De Deus, não é do rei. O segundo o seu coração o inclina, ou seja, as pessoas fazem o que Deus ordena que elas façam. Toda a realidade universal na qual se baseiam as leis que regem as nações somente são possíveis a partir da revelação divina. Se não existissem esses absolutos morais baseados na palavra, o mundo já teria se acabado no caos resultante do conflito entre as nações. Deus não permite. Está lá a Ucrânia lá se pegando com a Rússia. Por que isso não virou um conflito mundial? Porque Deus não permitiu. Coisa mais fácil que tinha ali era um povo encosta ali, aí o outro tem afinidade, aí o outro tem uma relação política, aí o outro tem um parente e não sei o que, explode. A hora que vê, a guerra está aqui no nosso quintal. Por que não aconteceu? Porque Deus não permitiu. E por que acontece? Porque Deus permitiu. As situações ocorrem. A gente não consegue equalizar a condição da desgraça junto com a palavra de Deus, a vontade de Deus. Como que aconteceu aquele desastre lá no litoral norte e tal? Mão de Deus. Eu não entendo, mas eu sei que é. Porque quem está no controle de todas as coisas é Deus. Deus soberano. Deus fala para o mar, toda imensidão, você só vai até aqui. Fala para a montanha, você não vai coronar. Fala para o planeta Terra, você vai girar somente nessa velocidade. O sistema solar, ele controla tudo e nós, seres minúsculos, queremos questionar Deus por porquê das coisas. Se a gente conseguisse mensurar os critérios técnicos do funcionamento do universo, a gente ia ver quão frágil nós somos. Um buraco na camada de ozônio faz com que um país desapareça. Puf, entendeu? Todo mundo morre de câncer ou queimado ou o que é que seja, entendeu? Se o sol der um espirro assim mais forte, entendeu? Ou se a temperatura ou qualquer coisa aconteça, a gravidade diminuir, qualquer coisa, acaba, o ser humano acaba. Que é em cima disso que o design inteligente, que é aquela palestra que eu participei, o cara fala, é muito mais fácil você dar valia a um Deus criador do que um Deus evolutivo. Não dá para imaginar isso. Eu estava vendo só uma chamada, uma palestra de um cientista cristão chamado Adalto Lourenço, alguns já conhecem, e ele olha e fala assim, essa caneta, ela foi criada, ou você acha que ela apareceu na minha mão? E parece um conceito tão tolo, mas é exatamente isso que o conceito evolucionista fala, que a coisa ela brotou. Não, ela foi criada. Ela foi criada. Aí ele começa a mostrar uma série de utensílios e ele olha e fala assim, e por que você acha que o mundo não foi criado? Dessa forma, a Escritura é necessária para governar toda a vida do cristão. Conhecimento, oração e todas as atitudes do dia a dia da pessoa, de forma a tornar possível a salvação. Esse governo total da Escritura na vida do cristão chama-se cosmovisão. Você tem que mudar a sua forma de ver as coisas. Cosmovisão. Uma visão do mundo e das coisas do mundo exclusivamente sob a ótica do sistema bíblico. Eu tenho que olhar para as coisas segundo a ótica. O meu sócio, a minha esposa, o meu marido, o meu filho me afrontou. Olha segundo a cosmovisão do Senhor. Sua luta não é contra a carne e sangue,
mas é contra as figuras celestiais, os demônios, as principais. É com isso que você tem que lutar. Você não adianta querer lutar com a pessoa, porque você não vai resolver. Os nobres bereanos que estão lá em Atos 17:11, todos os dias eles consultavam a Escritura para conferir o que Paulo falava. E somente após algum tempo chegaram à conclusão de que Paulo falava conforme a palavra de Deus. Paulo, ele era eloquente em palavras. Ele conhecia tudo. Você não pegava Paulo em nenhuma pegadinha. Acima dele só Cristo. E aí o que acontece? Aqueles homens ouviam, deixa eu ver se está realmente nas Escrituras aqui. Se realmente esse ensinamento que ele está falando aí é verdadeiro. Será que é pela graça mesmo? Será que o homem tem que honrar sua esposa como Cristo honrou a igreja? Será que é isso mesmo? Deus falou isso? Deixa eu olhar, vamos analisar. Passa um tempo, analisa, pensa, digere aquilo. Realmente aquilo é verdade. Aí eu pego e acrescento aquele conhecimento junto ao que eu penso, ou altero aquilo que eu pensava. Essa é a atitude esperada dos cristãos, e essa é a atitude que eu espero que vocês tenham. Que vocês pensem, que vocês meditem no que é falado, tragam à mente realmente se o que foi falado está nas Escrituras, não está, olha, não é para arranjar confusão. O pastor Paulo falou isso, não está nas Escrituras, eu faço assim, eu coloco de lado. E deixa de lado, isso aí não é bíblico, ele falou conforme homem. Mas agora eu não vou mais na igreja porque ele falou, não, ele é homem, ele erra, ele peca. Entendeu? Enquanto eu estiver numa condição de que eu posso ter essa possibilidade de questionar, essa possibilidade de pensar de uma forma diferente, beleza. Essa é a atitude esperada dos cristãos. Se os cristãos não têm líderes autorizados a ditar regras além ou aquém da Escritura, somente a Bíblia é a regra de vida e fé do verdadeiro cristão. Apocalipse 22:19, para a gente finalizar. Apocalipse 22:19. Menízia. Já foi? Conheço as tuas obras, o teu amor. Não. É 22. E se alguém tirar... Calma, Alice, deixa ela ler. Apocalipse 22. 22:19. Se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Tirar coisas das palavras do livro dessa profecia é tirar texto bíblico? Sim. É perverter? Sim. Mas interpretar errado também. Você interpretar um versículo porque você quer trazer respaldo àquilo que você está falando, está errado também. Você está agindo dessa mesma maneira. E da mesma maneira que é falado lá em Gênesis, em Malaquias, em qualquer livro da Bíblia, a Bíblia ela é para cristãos. É para cristãos. Ele está falando sobre redução de galardão aqui para o cristão. Eu tiro ou interpreto de maneira errada, eu ensino errado, o Senhor ele vai me julgar em relação a isso. Nós temos que entender que só há uma forma de adorarmos a Deus. Voltando para a gente finalizar a nossa pergunta inicial, qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Que Deus é Espírito, que Ele é infinito, eterno, imutável em seu ser e seus atributos, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Ele é imutável. Então Ele é invisível, Ele é eterno, e nós temos que entender e conhecer esse Deus. Então você tem que parar um dia, um momento na sua vida e perguntar: que Deus eu sirvo? A quem eu sirvo? Eu sirvo a mim? Eu sirvo a uma igreja? Eu sirvo a pessoas? Ou eu sirvo a Deus? Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pela meditação desta quarta pergunta, dessa terceira pergunta. Queremos pedir, Pai querido, que o Senhor nos convença, que o Senhor mude aquilo que precisa ser mudado, que o Senhor transforme aquilo que precisa ser transformado, e que Teu nome seja glorificado em todas as coisas nas nossas vidas. Só assim, Pai, nós poderemos ser sal da terra e luz do mundo, e glorificar, exaltar e bendizer o Teu santo nome. Glórias
Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.